Seguindo aqui então a explicação, sabendo então que esse tracinho aqui não é, ele diz que é nada, mas a gente sabe que não é nada. Na verdade, a gente pode até enxergar aqui, ó, que quando a gente fabrica água, a água tem uma constante de ionização, que é 1,0 vezes 10 a menos 14. Ou seja, quando eu tenho água pura, mesmo assim eu tenho, se eu tivesse só água pura, pura, né? Eu ainda tenho 1 vezes 10 a menos 7 molar de H+, entenderam? E se eu fizer menos log de 1 vezes 10 a menos 7, é o famoso pH 7, que é o famoso pH neutro, que todo mundo diz, né? É isso aí. Então perceba que quando eu tenho água, mesmo tendo água, eu tenho I1H+, né? Então esse tracinho aqui, ele é legal, muito bonitinho, mas como é que eu vou dizer? Dá um suor no professor para explicar que o tracinho não é nada, né? Lembrem, isso aqui, eu sempre digo aqui nas aulas que nada não é, como é que é? Ainda tem um pouquinho, né? E eu sempre digo na aula aqui que pouco não é sinônimo de nada, né? Certo? Então vamos lá, seguindo os cálculos aqui, vamos mais rápido, né? Porque isso aqui a gente já viu antes, essa lógica, né? Então, no momento que eu sei calcular a fração aqui, eu sei que o H+ aqui vai ter reagido com o analito, eu sempre vejo a fração que ainda resta do analito, porque a gente está numa região antes do ponto de equivalência. Eu joguei titulante, mas ainda tem analito lá embaixo no Erlenmeyer. Então, qual é a fração de analito que tem lá embaixo? É os 10 que tinha menos o que foi adicionado de titulante, o 10 menos 3. Então, eu deixo a memória de cálculo aqui para ficar mais didático. E depois que eu sei a fração, para mim saber a concentração do analito, basta pegar o valor de concentração que é dado no enunciado do exercício ali, né? E multiplicar pela fração. Pronto, eu vou saber a concentração do analito. Só que aí tem um detalhe, essa concentração, fazendo só esse cálculo aqui, ó, se eu fizesse só esse cálculo aqui, eu estaria vendo qual a concentração que ele está em 50 ml. Só que aí está errado, porque agora não é mais 50 ml, é 50 mais 3. Então isso aqui sofreu uma leve diluição. Então é por isso que sempre vem esse cálculo depois aqui, ó. Porque se eu fizesse só esse cálculo aqui, eu estaria fazendo o cálculo em 50 ml e não é mais 50, né? Então a gente tem que considerar o cálculozinho da diluição. E aí o cálculo da diluição é aquele mesmo esquema, a concentração antes, que é essa, só no 50, né? O volume que era antes, que era os 50 ml, que concentração que vai ficar depois, e qual que é o volume depois? É os 50 que tinha mais os 3 que caiu da bureta. E aí a gente faz essa conta e está aqui o resultado. O que é esse resultado? Concentração de OH-. Só que lembrem, aqui nesse capítulo aqui, digamos que chamado de capítulo, né? Nesse bloco aqui, ou seja, nessa volumetria aqui que a gente está estudando, a gente vai sempre em busca do pH. Então aqui eu só achei a concentração de OH-, eu não achei o pH, né? Tem que achar a concentração de H+. Só que é claro, quando eu sei a concentração de OH-, eu lembro da constante de ionização da água, que a constante de ionização da água é igual a concentração de H+ vezes OH-. Então, se eu quero achar a concentração de H+, agora eu vou fazer um parênteses aqui. Eu fico dando aula aqui pelo meu PowerPoint, né? E ele não está no modo apresentação, que seria isso aqui, né? Show. Só que eu acho que se eu botar no modo apresentação, eu acho mais tosca essa tela preta aqui. Parece mais cansativo. Então eu prefiro dar aula aqui para vocês usando o PowerPoint cru, assim, né? Só que aí, claro, aí tá mostrando como é que eu fiz esse símbolo aqui, então esse quadradinho aqui. Então não deem bola para esses quadradinhos que aparecerem aí, tá? É só porque é o jeito que eu fiz para colocar o sinalzinho sobrescrito lá e tudo mais. Bom, então vamos lá. Repetindo aqui, então a constante de ionização da água é igual à concentração de H+ vezes OH-. E aqui então, se eu sei a concentração de OH- e sei a constante de ionização da água, eu acho a concentração de íons H+. Então faço aqui ó, o KW dividido pela concentração de OH-, que eu calculei antes, e acho a concentração de íons H+. Sabendo a concentração de íons H+, né? Sabendo a concentração de íons H+, eu faço menos log dessa concentração e isso é o pH. Isso aqui que vocês estão enxergando aqui ó, é a equação matemática que diz o que é o pH, né? O que é pH? O P da matemática é o que a gente já fez na outra volumetria passada. O P na matemática é tu fazer menos log de alguma coisa. É isso que quer dizer o Pzinho minúsculo antes de um valor. Tá? E é isso, então a gente acabou de descobrir que o pH lá embaixo, depois de adicionar 13 ml, ele ficou em 12,2, certo? Aqui, eu vou fazer um comentário aqui, ó, quem lembrar da qualia aqui, daquele esqueminha, né? Se alguém quiser, dá até o mesmo trabalho, eu acho. Porque até aqui a gente chegou sabendo a concentração de OH-.
Se alguém quiser fazer o menos log de OH-, a pessoa vai achar o POH, certo? E se tu achou o POH, tu pode fazer que pH mais POH dá 14. Isso não tem erro, né? Porque pH é uma escala invertida do POH. Então, por isso que quando o pH está baixando, o POH está subindo. Então, em qualquer linha lá que tu somar, sempre dá 14. Então, tu pode fazer também essa lógica aí. Depois que tu achou o OH-, faz menos log do OH-, tu vai achar o POH. Aí depois tu faz pH mais POH igual a 14. Aí tu acha pH. Vai dar a mesma coisa aqui, tá? Bom, depois a gente vai ter a região no ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? A gente jogou uma quantidade de íons H+, de ácido lá da bureta, exatamente necessária para neutralizar todinhos os OH- que estão no Erlenmeyer. Não jogamos nem para mais nem para menos. Então, quando a gente fez esse fenômeno, esse procedimento aí, a gente lá embaixo a gente admite que só tem água, né? Se tudo tivesse perfeitinho ali, tu podia até tomar esse troço, se eles não tivessem contaminantes e coisa lá, tu podia até pegar o Erlenmeyer e beber, porque lá embaixo só ia ter H2O, né? Mas se então a gente admite aqui que lá embaixo só tem o H2O, como é que eu vou saber o pH do H2O puro? É só considerar a constante de ionização da água. Ó, se a constante de ionização da água é a concentração de íons H+, vezes os OH-, e a gente não sabe qual é a quantidade deles, eu sei que eles são proporcionais. Se eu chamar um de X, o outro é X também. Então, se eu isolar o X, vai dar que X ao quadrado é igual ao KW. Aí o X ao quadrado passa para lá tirando raiz quadrada, e aí a gente descobre que o valor de x é 1 vezes 10 na menos 7. E o x vale tanto para o H+, como para o OH-, né? Então aqui eu já fiz esse cálculo, achei a concentração de H+, faço menos log desse número e o pH dá 7. Então aqui eu já vou dizer para vocês que todas as... Isso aqui... Eu já disse isso lá na quali, mas agora eu vou dizer de novo. Tá aqui. Todas as titulações de ácido forte com base forte ou base forte com ácido forte, não interessa qual seja o ácido, se os dois são fortes, o ponto de equivalência sempre vai bater no pH 7. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Se tu fez teus cálculos aí e não deu 7 aqui, pode saber o teu cálculo está errado. E depois da região do ponto de equivalência, vocês vão ver que é muito fácil. Porque é só a gente considerar o excesso de reagente titulante que está no Erlenmeyer lá embaixo. Então, na real, é só fazer um cálculo de diluição, né? Ó, tá caindo da bureta em excesso íons H+. Qual que é a concentração dos íons H+? É 0,1 molar. Foi dito no enunciado do exercício. Aqui eu chutei que foi adicionado 10,5 ml, né? Então, se eu adicionei 10,5, eu só tenho que lembrar que desses 10,5 eu tenho que descontar 10. Por que descontar 10? Porque 10 é o volume gasto para chegar no ponto de equivalência. Então, na real, o meu excesso de íons H+, aqui é só 0,5 ml, entenderam? Nesse caso aqui, ó. Porque 10 neutralizou o OH-. E só 0,5 ml que é o que está sobrando, né? E aí, qual a concentração que vai ficar depois? Quando o volume depois era os 50 ml que já era o volume da amostra. Antes de eu iniciar a titulação, lá no Erlenmeyer já tinha 50 ml de líquido lá, né? E depois de jogar 10,5 ml, aqui vai aumentar para 60,5, né? E aí faço essa continha aqui, né? Esse menos esse, multiplico por esse, soma esses dois, passo para lá dividindo e está aqui a resposta. Isso aqui é a concentração de íons H+, né? Então não podem esquecer que o gráfico não é em cima da concentração, e sim no menos log da concentração, que é o pH, né? Então eu faço um menos log desse valor numérico e está aqui o resultado, certo? Então acho que é isso, né? Esse aqui é bem facilzinho, é bem mais enxuto. Os cálculozinhos, né? Depois os próximos que virão aqui, vamos ver que vai aumentar um pouquinho só. A gente vai começar a falar de ácido fraco, né? Ou base fraca. Certo? Então vamos fechar o vídeo aqui. Agora eu vou explicar essa mesma coisa aqui, né? Como a gente exportar, digamos assim, esse modelo de cálculo aqui lá para o Excel, tá? Então vou fechar aqui.